Isso é muito bonito. O maior crítico de arte brasileiro se chamava Mário Pedrosa, não sei se você conhece. Ele morreu em 1980, foi um dos fundadores do PT, inclusive. Mas antes disso, enfim, ele foi um comunista, trotskista, era daquele círculo de resistência trotskista, se correspondia com Trotsky, enfim, um cara extraordinário. Ele dizia o seguinte: o Brasil é um país condenado ao moderno. Condenado ao moderno. Não era votado ao moderno, condenado ao moderno. Isso eu acho que é vem ao encontro do que você dizia. É uma modernidade, talvez, que já planta a sua própria crítica ao chegar, né? Você já tem na própria implantação do moderno uma impossibilidade de que os valores modernistas sejam mesmo ancorados, né? Até porque se trata de países muito complexos, especialmente o Brasil, né? Com uma realidade social tão absurdamente díspar, com tamanha distância entre as classes, que é impossível aderir ao ideário moderno de forma clara e sem reservas, né? Na verdade, eu acho que a psicanálise é muito presente no Brasil, no Rio, São Paulo e Porto Alegre, tá? Saindo daí, assim, é muito pequeno o lugar da psicanálise no campo cultural mais amplo, saindo das instituições psicanalíticas, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, é praticamente inexistente, tá? Então, é localizado também, são grandes centros e centros que tiveram mesmo uma presença importante de psicanalistas estrangeiros num determinado momento e que se ramificaram aí de modos próprios. Mas eu acho que tem esse dado histórico fundamental da diáspora dos psicanalistas para a Argentina e Brasil, né? O fato de que, por serem muitas vezes judeus, os psicanalistas tiveram que fugir ali em torno da Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe que a própria IPA, a própria Associação Psicanalítica Internacional, organizou essa saída dos psicanalistas, e que um dos destinos mais cobiçados era Buenos Aires, pelo seu clima e pela situação socioeconômica do país, né? E o Brasil era menos interessante aos olhos dos europeus, claro, porque no nível do clima era bem menos próximo do europeu, e também pela situação, enfim, política, econômica mais conturbada, né? Então a gente teve aí realmente psicanalistas de primeira linha indo para Buenos Aires e psicanalistas considerados menos importantes vindo para o Brasil, e uma segunda leva no momento aí já na década de 70 em que muitos argentinos vêm para o Brasil também, né, e tem um papel muito importante, não só em Porto Alegre, São Paulo e Rio, mas também no Nordeste. Estou pensando em Emílio Rodrigues, por exemplo, né, um nome importante a citar. Mas eu acho que tem essa questão de uma certa força na própria psicanálise ter sido desviada da Europa pelos motivos que a gente conhece, né, especialmente, né, pela perseguição aos judeus. E isso, sem dúvida, faz com que o florescimento da psicanálise na Argentina e no Brasil sejam a consequência desse desvio, né, de uma raiz aí, de um caminho europeu, inicialmente. Agora, se coloca a questão do que a gente fez como brasileiros e argentinos com isso até agora. Eu acho que já temos aí, já estamos talvez na terceira geração nessa altura de psicanalistas estabelecidos, né? E o que fazemos com o fato de sermos filhos desse desvio, né? Inclusive politicamente. Eu acho que isso é mais forte na Argentina do que no Brasil.
houve um momento em que a psicanálise esteve muito próxima da reforma psiquiátrica no Brasil e tinha uma abertura maior para questões sociais do que hoje, como penso assim, pensando mainstream da psicanálise. Ainda é muito marcada a psicanálise brasileira, me parece, pela realidade do consultório, pelo atendimento de uma certa elite, mas eu acho que há pessoas, sim, interessantes e buscando fazer da psicanálise outra coisa, né? Outra coisa não do ponto de vista, claro, no que diz respeito à clínica, à prática clínica, mas também do ponto de vista do diálogo da psicanálise com outros campos do saber. Eu acho que a gente tem no Brasil uma abertura para uma consideração da psicanálise em diálogo com a literatura, com as ciências políticas, especialmente com questões que dizem respeito mesmo às ciências sociais, mas também literatura e arte de uma maneira muito marcante. Acho que nós somos, especialmente no Brasil, nós temos um vigor nisso, nessa concepção da psicanálise como uma disciplina a se abrir ao diálogo com as outras disciplinas e que se realimenta, se retroalimenta dessa discussão mais ampla.